Olá a todos, sejam bem-vindos ao Radi Talks, o podcast onde a radiologia é a pauta. Eu sou a Ana Paula, eu sou neuroradiologista e hoje eu estou aqui com a Elisa Mello. A Elisa é neurologista na Santa Casa de São Paulo e acho que essa conversa vai ser bem legal porque é uma neurologista com uma neuroradiologista, né? Então vamos ter muito aí a discutir, a conversar, a acrescentar. Então, Elisa, você tem um trabalho aí interessante nesse universo de esclerose múltipla e de pacientes nessa fase fértil aí, né, fazendo planejamento familiar e também engravidando ou grávidas, né, e que tem esclerose múltipla. Então, é um assunto interessante, assim, é um assunto que eu acho que é pouco trazido para a pauta, mas que a gente quis trazer exatamente por isso, né, porque é importante e é pouco falado, pelo menos a nosso ver, assim, como neuroradiologistas. Então, eu queria que você contasse um pouquinho da sua formação, de onde surgiu esse seu interesse nessa área em específico, né, e como você enxerga aí, né, os estudos e as evoluções nesse grupo aí de pacientes. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Eu sou neurologista assistente no ambulatório de neuroimunologia da Santa Casa de São Paulo, fiz meu fellow lá. Fiz o mestrado em sexualidade e esclerose múltipla e isso me levou à pauta de planejamento familiar, na verdade, né? Então, o que essas pacientes em idade fértil, a esclerose múltipla é uma doença de paciente jovem, apesar do nome, né? E esses pacientes, né, homens e mulheres, estão na sua idade fértil, né? Então, planejando suas carreiras e suas famílias. Então, desse meu mestrado me levou para essa questão do planejamento familiar. E dentro do planejamento familiar, a gravidez é uma preocupação, né? Tanto pelo quesito da doença, então há muitas dúvidas das pacientes, quanto dos tratamentos e dos exames que a gente pode fazer. Então, é um período em que se traz muitas dúvidas, então foi por isso que eu fui para essa área. Legal. Até pouco tempo, assim, acho que chega a ser um tabu isso, eu acho, mas era quase que uma contraindicação, né? Uma paciente com esclerose múltipla engravidar. E o que você acha o que mudou aí, né? E quebrando um pouco esse tabu, né? Isso existe, não existe, né? Quais que são as recomendações em relação a uma paciente com esclerose múltipla poder ou não engravidar? Sim, era uma contraindicação a gravidez, né? Então, hoje nós temos pacientes na casa dos 60 anos que foram contraindicadas a engravidarem pelos seus médicos por conta do conhecimento. Né? Então, é o conhecimento que nos trouxe a bagagem hoje de falar, sim, a mulher com esclerose múltipla pode tudo, ela pode engravidar, ela pode trabalhar, ela pode ter a sua vida, ela pode planejar a sua vida, né? Então, em 1999, veio um artigo de um grupo francês que, sim, estudou a gravidez na esclerose múltipla e viu que, sim, era possível a gravidez. A gravidez, ela não altera a esclerose múltipla não altera o curso da gravidez. Não há um impacto da esclerose múltipla na gravidez, inclusive o contrário. Com a mudança imune, né? Então a gente sempre fala que a grávida tem a imunidade alterada para poder abrigar o bebê. Essa troca dessa imunidade, então lembrando que nem toda doença autoimune é igual, então essa troca da imunidade durante a gravidez favorece a não ter atividade de doença na esclerose múltipla, né? Então, como se fosse uma proteção ali, né? Como momentânea. Se fosse uma proteção, tá? Claro que a gente vai ter que ver cada mulher, o curso dessa doença, o medicamento que toma, porque essa proteção pode não ser o suficiente para proteger todas as mulheres. Mas a gente tem uma visão positiva hoje da gravidez e da esclerose múltipla, né? E essa proteção é durante a gravidez, depois que o bebê nasce, né? Naquele puerpério ali imediato. Acho que isso, nesse cenário, é um pouco diferente, né? Tem um aumento no risco ou não? Justamente porque esse sistema imune vai voltar ao que ele era. E ele é um sistema imune que tem uma doença autoimune, esclerose múltipla. Ah, tá. Então quando ele volta ao que ele era, você tem uma chance aí de mais ou menos nas coortes de 30% de ter um surto nesse período. Né? Em relação à população em geral ou em relação à gravidez? Essa mulher, Ah, tá. Ao que ela tinha antes de engravidar. Isso. Entendi. E em relação à fertilidade ali propriamente dita, né? O período da tentativa de engravidar, tem algo diferente? Assim, a fertilidade é considerada menor ou não tem grandes evidências sobre isso? Como que é sobre a fertilidade em si? Atualmente, a gente não tem nenhuma correlação com fertilidade.
tá? Alguns estudos até foram ver a questão dos hormônios mullerianos nessas mulheres. Outras doenças autoimunes já têm essa correlação, mas na esclerose múltipla não. Então, a fertilidade da paciente com esclerose múltipla é normal. Se tiver que engravidar, vai engravidar, né? Então, nós já ouvimos lá nas nossas rodas de conversa, eu engravidei porque eu não me protegi porque eu tinha esclerose múltipla. Não tem relação, tá? O que acontece é que essa paciente ela pode evitar a gravidez por estar no início do seu tratamento, né? Pode ter um transtorno de humor por conta da doença, ainda da aceitação, e isso reduzir, por exemplo, a atividade sexual dela. A libido, né? outras questões, né? Outras questões indiretas podem alterar essa fertilidade. Ela postergar a gravidez também, por conta da estabilidade da doença, que é um fator importante na gravidez. Então, isso sim. Mas os últimos estudos mostram que os nascimentos no mundo estão diminuindo, mas nas pacientes com esclerose múltipla estão aumentando. Justamente por conta já desse conhecimento que nós temos agora. Em relação à contracepção, foi só uma curiosidade do que você falou. As recomendações são as mesmas da mulher sem esclerose múltipla? Em relação às opções, né, disponíveis? Sim. Tem alguma mudança? Você tem algumas questões, assim, né? Então, o anticoncepcional oral, por exemplo, para algumas medicações que podem causar náuseas, diarreias, por exemplo, o fumarato de dimetila, que no início pode dar alterações gastrointestinais. Então, nessa época, recomenda-se que, tomando a pílula anticoncepcional, que é o anticoncepcional mais usado, né? Se use uma segunda opção, por exemplo, a camisinha, né? E você não tem outras contraindicações. Você pode usar tudo, mas prefere-se aquilo que não dependa da paciente. Então, por exemplo, um DIU, um implante, né? Que não atrapalhe, que esteja ali... Um ambiente mais controlado, né? Controlado, que não dependa da paciente, principalmente se tiver início de tratamento, enfim. Mas é muito importante isso, né? No planejamento familiar... A gente fala muito de gravidez porque a gravidez tem essa parte sensível, né? O bebê, a medicação, a amamentação, que é muito importante. Mas a maioria das mulheres, a maior parte do tempo, atualmente, não quer engravidar. Então, é muito importante falar sobre isso também. E, por exemplo, Elisa, essa paciente decide que quer ser mãe, que quer engravidar, né? No curso da doença, né? Existe algum momento que isso é considerado mais seguro, né? Quando você vai recomendar aí esse planejamento... em algum estágio da doença, não sei, de controle ali, é mais sugerido, é mais indicado, né, por optar? O planejamento, ele começa desde o início, desde o diagnóstico, né? Então, se eu estou com uma mulher jovem que teve o diagnóstico, eu já tenho que pensar que ela pode engravidar. Ela pode não querer agora, mas daqui a 2, 5 anos ela pode, né? Então, eu já penso num medicamento que seja seguro numa gravidez, por exemplo, inesperada. 50% das gravidezes são inesperadas, né? Não são planejadas, então eu já tenho que estar com isso. Eu não vou colocar um medicamento que eu já sei que é teratogênico, que faz mal para o bebê, né? Então, o planejamento já começa antes, mesmo que ela ainda não tenha essa intenção, eu já penso nisso, tá? E aí, fatores de estabilidade, você tá com o medicamento já há algum tempo, e a estabilidade da doença, mais ou menos 1 ano, tá? Agora, nos novos estudos, já se fala até em 6 meses, tá? Então, tá se evoluindo muito. Antes eram 2 anos, até 1 ano atrás era 1 ano, e agora já tem artigo falando em 6 meses. Então, você precisa eu gosto de 1 ano, se a gente conseguir planejar. De estabilidade, né? De estabilidade, né? Então, começa o seu remédio, faz as ressonâncias de controle, tem certeza que essa doença está controlada clínica, radiologicamente, aí é o momento da gente planejar. E o planejamento, eu acho importante falar também, é da mulher e do homem, né? Então, é a paciente que tem a esclerose múltipla, vamos falar, né? Geralmente, só vai a mulher fazer os seus exames e o homem não faz, né? Então, eu sempre falo que são os dois, que tem que ir ao mesmo tempo, porque às vezes... Como eu estou lidando com uma questão de medicamento, eu tenho uma janela, às vezes tem medicamento que eu tenho janela para engravidar, né? Fez a última dose, eu tenho um tempo para engravidar, senão eu vou ter que parar as tentativas. É importante os dois já estarem com a sua fertilidade estudada, para não ter que ficar adiando isso junto com os ciclos de medicamentos. Então, os dois vão fazer a sua pesquisa de fertilidade desde o início. É interessante isso daí, né? Quando eu vim estudar aqui para o episódio, teve várias coisas que me surgiram, né? Uma delas, o quanto é complexa
é o homem e a mulher, tem um momento ideal, aí tem as medicações, né? Então, entrando já nesse segundo momento, né? Decidiu engravidar, tá 1 ano estável, né? Que é o sugerido aí, engravidou, né? Nesse momento, ou até antes de engravidar, mas entre antes de engravidar e depois que engravidou, né? Como que funciona a parte de suplementação, vacinas, e mesmo as medicações de esclerose múltipla, né? Se você quiser, pode dividir aí em partes. Então, vacinas, suplementações e depois as medicações. Existe uma recomendação específica para cada um desses cenários? Imagino que sim, né? Mas quais seriam as recomendações? A suplementação segue a suplementação endêmica do local mesmo, não tem uma suplementação. Então, o ácido fólico sempre entra, então, dependendo do ferro, enfim, o que tiver endêmico ali, né? As vacinas são as mesmas das grávidas, já são de vírus não vivo, né? Então, já é o mesmo? Já tá tranquilo, né? E das medicações que a gente tem que ter aí o cuidado, né? Então, tem algumas medicações que não podem ser usadas durante a gravidez, mas podem ser usadas antes da gravidez para o planejamento, né? Então, o fingolimod é uma medicação via oral que a gente não pode usar porque temos estudos que mostram que tem um efeito teratogênico, assim como a teriflunomida, por exemplo, tá? Temos os medicamentos de plataforma, betaferol, os interferons, o glatirame, que podem ser usados, já estão na bula, são os medicamentos mais antigos, são os menos eficazes, mas são os mais seguros, né? Porque já estão há muito tempo, né? Passando aí pelo fumarato, o fumarato também é via oral, aquele que eu falei que dá muita alteração gastrointestinal. A gente também não tem evidências de que ele não seja inócuo para o bebê. Então, assim que a paciente tem a gravidez confirmada, se para. O ideal é o planejamento para a troca desse medicamento. Eu ia perguntar isso, se geralmente é quando confirma ou vocês já fazem por precaução um tempo antes, assim? Já troca para um medicamento seguro durante a gravidez. Esse é o mundo ideal. Mas sempre chega aquela paciente, né? Doutora, tem uma novidade, né? E aí você para ele, porque ele tem uma meia-vida curta, por isso que ele tem que ser tomado 2 vezes ao dia. E aí você procede à troca ou a observação, dependendo da paciente, o histórico dela de surtos, enfim, tá? E o desejo da paciente também. Sim. E aí vem os infusionais, que são os monoclonais, que são a grande, né, revolução do tratamento, e as terapias aí de reconstituição imune também, né? Então, dos monoclonais, o natalizumab, o ocrelizumab e o ofatumumab, o natalizumab a gente usa durante a gravidez, tá? E os anti-CD20 a gente usa até a gravidez. E como eles têm um efeito mais prolongado, então você usa a proteção da gravidez mais o efeito prolongado deles, né? E as terapias de reconstituição imune, que são a cladribina, que é via oral, e o alentuzumab, você faz 2 ciclos, né? Você faz o ciclo num ano, um ciclo no outro. Então você vai pedir para a paciente esse tempo. Ela não pode engravidar tomando esses medicamentos. Mas são bons medicamentos para o planejamento. Depois que ela fizer o uso disso, ela pode engravidar sem tomar o medicamento. Então, são várias variáveis que a gente vai incluir. Momento de vida, acesso ao medicamento, isso é importante no nosso cenário, se ela vai ter acesso a esses medicamentos, né? Então, momento de vida, acesso, o que ela está planejando. Então, tudo isso, como é que foi a atividade de doença, como que a ressonância dela é alta carga lesional, não é? Então, tudo isso entra na equação para a gente poder conversar quais são as opções de tratamento que ela tem. E qual que é o medo, assim, principal das pacientes, né? Na sua experiência e pensando já na experiência do paciente mesmo. Qual que é o medo? Qual que é a angústia principal nessa decisão aí? É da doença progredir? Ou é de o bebê ser afetado? Acho que as duas coisas, né? Mas você sabe que a primeira pergunta é sobre a amamentação. Se elas vão poder amamentar depois que o bebê nascer. Essa é a primeira, né? E a segunda vem se o bebê pode ter esclerose múltipla. Né? Então, a amamentação, também os medicamentos são compatíveis ou não. Então, a gente também tem que pensar nisso. Então, eu penso no medicamento que ela vai poder usar durante a gravidez e na amamentação para ela poder amamentar. Então, geralmente mantém o mesmo enquanto ela amamentar. Exatamente. E depois você define se volta pro original lá ou não. Geralmente hoje a gente já deixa os medicamentos que ela pode usar na gravidez, já pode usar na amamentação também. Então, se ela fizer, por exemplo, uma terapia de reconstituição imune, ela vai ficar sem remédio mesmo. Pode amamentar. Se ela fizer um monoclonal, também a gente já sabe que pode amamentar, porque são moléculas grandes, não passam pelo leite materno,
né? Os viorais a gente ainda não deixa, então fumarato, fingolimod não volta, porque a molécula é pequenininha, né? Então tem uma maior chance de passar. E os injetáveis também são seguros, tá? Então, geralmente a gente já mantém a mesma questão, né? Então, programa essa volta desses monoclonais, monoclonal que eu falei é o natalizumab, ocrelizumab, ofatumumab, para depois do parto, mais ou menos 2 semanas depois, porque nas 2 primeiras é o colostro, que é aquele leite que o bebê mais vai receber anticorpos, nutrientes da mãe, então ele está muito receptivo a tudo que passa. Então a gente espera essas 2 semanas e já retorna a medicação. Principalmente é importante, por exemplo, o natalizumab, porque a gente vai fazer ele num esquema diferente durante a gravidez. A gente usa ele na gravidez, mas não de 4 em 4 semanas, mas sim de 6 em 6, para no início do primeiro trimestre, porque é aí que ele pode passar para o bebê, e retorna logo depois. Só que ele tem efeito rebote, né? Se eu fico muito tempo sem natalizumab, você já deve ter visto aí ressonância de quem ficou sem, né? Sim. Então, a gente tem essa janela para recomeçar, para tanto proteger ela do surto, né? Porque você tem aquela questão... A mãe e o bebê, né? Você vai ter aquela questão do sistema imune voltar ao que era, e tanto para ela não ter um rebote do medicamento. Então, são alguns cuidados que a gente tem que ter aí desses conhecimentos. Essas medicações que não são aprovadas, né, recomendadas na gestação, o risco maior para o bebê seria o quê? Por exemplo, o natalizumab, se a gente não fizer esse esquema, pode passar para o bebê e dar alterações hematológicas, anemias e plaquetopenias, né? Na maioria dos casos é reversível em 1 mês, não há nenhuma alteração, tá? Mas fazendo esse esquema... Planejando não... Se diminui muito, reduz né? o risco. Então, a gente avisa o obstetra, a gente avisa o pediatra, para já aquele primeiro sangue do bebê já ficar de olho, por exemplo. Se estiver tomando um anti-CD20, se ele foi exposto durante a gravidez, tem que ficar de olho se não caiu os linfócitos B do bebê, né? Então tem que dosar o CD19 nele, para ele poder receber as vacinas. E aqui no Brasil a gente recebe a BCG ainda na maternidade, geralmente, né? Então tem que se manter, porque se ele estiver baixo, vai ter que esperar aumentar para poder fazer as vacinações. Então, são esses cuidados que, fazendo todo o protocolo direitinho, acompanhando essa mãe e esse bebê, os riscos são mínimos. São mínimos. Tá. Interessante. E só mais um ponto aí que eu nem tinha me atentado, mas que você falou que é uma angústia das mães, né? Que é sobre a questão hereditária, genética, né? Da doença. Você quer falar um pouquinho sobre isso? Assim, só se, imagino que seja um mito, né? Mas como é em relação ao planejamento ali, por exemplo, a paciente vai fazer por inseminação, por exemplo, né? É possível reduzir esse risco? Não, porque a esclerose múltipla é uma doença multigenética, né? Então, assim, tem se estudado... Não seria possível imaginar o risco, né? Específico daquele caso. Você não tem um gene específico. Tem se estudado muito epigenética, tudo isso. Mas são vários genes que juntos, e aí junto com o ambiente, junto com fatores que a gente ainda não consegue controlar, né? Muitas mães veem, mas o que eu fiz para o meu filho ter? Você não fez nada, né? Era uma predisposição que teve aí um gatilho que a gente não consegue controlar hoje em dia. A gente não tem uma prevenção de esclerose múltipla, tá? Então, tem um fator genético, mas ele não é o determinante. Então, a gente não consegue, por exemplo, numa fertilização, selecionar. Né? Sim. Né? Na população em geral, é 0,5% de chance de ter esclerose múltipla. Um filho de uma paciente tem 2%. Então, aumenta um pouco. Mas ainda ele tem 98%. Né? Então, por exemplo, hoje em dia não se tem um protocolo de ficar fazendo ressonâncias no filho de uma paciente. Né? Sim. Porque a chance... Porque é muito baixo, né? É muito baixo. Entendi. Ficou super claro. E acho que assim, vamos falar um pouquinho também da parte de imagem, né? Nesse contexto aí. A gente falou um pouco do tratamento, da parte de planejamento. Primeiro eu vou te perguntar, então, quais as dúvidas principais que você acha que o neurologista tem, né, sobre isso? E eu gostaria de tentar responder essas dúvidas aí. Eu acho ótimo isso. Porque aí, para isso que viemos aqui. Exato. Então, assim, a grande questão pode-se fazer ressonância na gravidez, né?
Claro, a gente já fez, né, no mundo ideal, a gente fez o planejamento dessa paciente, ela tá estável, a gente deixou ou não o medicamento, ou a gente deixou o medicamento que tá agindo. Então, a gente tá esperando que não tenha um novo surto. Nesse período, se não tem sintomas, geralmente a gente não fica fazendo a ressonância de controle, né? Mas, se ela tiver que fazer por algum motivo essa ressonância, ela pode fazer? Há diferença entre o primeiro, segundo e terceiro trimestre? E aí a grande dúvida, o gadolínio. Pode fazer o gadolínio durante a gravidez e durante a amamentação. Porque logo depois que ela tem o bebê e ela tá amamentando, né? E aí, Sim. pela OMS, você tem que amamentar até os 2 anos, a gente vai ter que fazer uma ressonância de controle nesse período, né? Perfeito. E aí, pode fazer? Então, vamos lá. Então, a ressonância é super segura na gravidez, a ressonância, né? Pode ser feita, né? Inclusive, a gente tem muita ressonância fetal para avaliar as alterações fetais. Então, a ressonância é segura. Então, para quem não está tão habituado, né? O que tem radiação, que não é seguro, é a tomografia. Então, a tomografia a gente vai evitar, especialmente no primeiro trimestre, que a gente não vai usar para esclerose múltipla, mas só para orientar aqui. E a ressonância a gente é super seguro de fazer. Até no primeiro trimestre. Até no primeiro trimestre. Primeiro, segundo, terceiro, é um Aquela exame questão seguro. de campo, magnético, não tem. Idealmente, né, tem alguns locais que colocam, tem que ser menos que 3 Tesla, mas é a única ressonância que a gente tem no Brasil disponível. Clinicamente tem 3 Teslas ou menos, né? Então, é basicamente... Não é um problema para nós, né? Vai fazer em 1,5 ou 3 Tesla, né? Que a gente não tem 7 Tesla só para pesquisa, então não é o caso. Então, vai fazer em 1,5, 3 Tesla, não tem problema. E vai fazer sem contraste. E aí, há evidências, né, que mostram por que a gente não pode fazer contraste. Então, é quase que uma não recomendação, não recomendamos. Aí eu vou te falar quando que pode ser feito, mas assim, depois de muita discussão com o paciente, o médico, né, o neuro, o radiologista e todo mundo. Então, por que o contraste não é recomendado nesse grupo, né? Então, tem muitos estudos que mostram que, principalmente no primeiro trimestre, se você faz o contraste, aumenta o risco de óbito fetal, de algumas alterações autoimunes, dermatológicas, coisas de pele no bebê, né? São estudos, assim, o grau de evidência não é tão alto, porque foi comparado esse grupo com o grupo geral. Então, você não... Geralmente, quem faz uma ressonância é porque tem alguma coisa, né? Então, você já está meio que enviesado ali, né? Então, esse grupo... Mas, apesar disso, existem algumas evidências que aumentam ali o risco, principalmente para o bebê, em relação a óbito e a essas alterações autoimunes e etc. Então, o ideal é não fazer. Hoje, com o que a gente tem aí de follow-up de esclerose múltipla, muitas vezes a gente consegue fazer sem, mesmo na gestante, na mulher não grávida, né? Então, a gente já faz muito exame sem contraste, naquele quadro mais estável, que não teve troca de medicação, que a paciente está bem, estável clinicamente. Então, assim, a gente já tem uma redução no uso de contraste nesse contexto de follow-up. Então, assim, podemos fazer ressonância, vamos optar por fazer sem contraste em relação... para prevenir aí esses riscos para o bebê. E é importante planejar uma ressonância até, né? Então, nesse planejamento familiar, planejar uma ressonância anterior, né? Então, vamos tentar, estamos tentante, vamos fazer uma ressonância antes, porque isso vai poder ser comparado se a gente precisar, né? Exatamente. Então, aí essa comparação de aumento de lesão, de tamanho ou de número, já vai ser muito útil para uma certa avaliação ali, né? Mesmo sem o contraste. Então, o primeiro ponto é esse. Mas... caso esse contraste, ele, porventura, ele mude ali a conduta, né? E se defina que não, eu preciso fazer porque isso vai ser crucial. Então, eu vou dar um exemplo de um caso que a gente teve no início do ano, que era uma paciente gestante que tinha um tumor e que fazia toda a diferença, né? Então, a paciente foi orientada, não é o contexto de esclerose múltipla, tá? Mas um contexto, a paciente foi orientada, o médico, o neurologista achou que valia o risco, nós achamos, ela concordou, e aí foi feito contraste com esse objetivo aí totalmente de... É uma exceção, né? Excepcional. Então, se for feito, tem que ser algo que mude a conduta. E essa discussão, até talvez pegar um consentimento informado ali da paciente, né? De tudo, em relação a essa decisão. E se for feito, também evitar o primeiro trimestre. Então, quanto mais o bebê já tiver sido formado, então segundo, terceiro trimestre, menor o risco também, teoricamente. Então, acho que são esses pontos, né? E aí você falou, quando... o bebê nascer, né? Em relação à amamentação, não tem nenhum problema. Então, estou amamentando e preciso fazer uma ressonância com contraste. Aí já não tem problema. Então, o ideal dá para esperar o puerpério? Melhor.
que aí em relação ao contraste, que aí você já tem um grau de segurança já garantido que o contraste ele não vai ter nenhum efeito no bebê. E passa muito pouco, assim, muito pouco na amamentação, então é super seguro. Não precisa nem ter um tempo entre... Não, e aí não tem mais isso aí também era um mito, né? De tipo, vai ter que ficar um tempo sem amamentar antes ou depois. Não existe mais isso. Então isso também é um mito aí. Alguns relatos de que fica 2 horas sem e tira, né? Faz uma ordenha daquele leite, dispensa esse leite para depois já teve aumentar. essa época. Agora já temos aí garantido que é seguro no puerpério. Então, se possível, esperar o puerpério para fazer. Eu acho que na maioria das vezes é o que é feito mesmo. Sim, eu, pelo menos, nunca vi uma gestante com esclerose múltipla fazer exame com contraste, porque nunca mudou a conduta a ponto da gente ter que fazer. Então, a ressonância é segura, faz a ressonância e o contraste deixa para o próximo exame quando o bebê nascer. A questão da amamentação é muito importante a gente ter essa informação, porque é o que muda pra gente. São as perguntas. Você falou que é a angústia da paciente, né? Então, se é a angústia da paciente, a pergunta que vai vir vai ser Exatamente. essa. Né? Nossa, eu achei bem, assim, olhando aqui se tem mais alguma coisa que eu tinha anotado, achei bem interessante essa conversa, né? Esses assuntos. São temas que a gente, como radiologista, às vezes até me questiono isso, assim, né? A gente fica ali atrás do computador, aí vê o nome da paciente e vê o exame. Você não sabe muito se ela tá grávida, né? Se ela... né, há quanto tempo ela tá tentando engravidar, se ela tá amamentando, a gente não tem esses detalhes ali, vez ou outra no pedido, ou ela mesma vai anotar, mas muitas vezes a gente não tem. E aí quando nós conversamos sobre isso, né, eu te liguei, e aí falei, Elisa, e esse tema e tal, eu tava achando um tema mais teórico, depois eu percebi que é um tema absolutamente prático, né? Sim. Não é assim, ai, que legal, essa paciente tem que engravidar. Não, essa paciente tem que engravidar e esse planejamento começa aqui e vai aqui, e agora a gente muda a medicação, a gente tem ou não que fazer ressonância, vai amamentar, vai... Então, é um tema absolutamente prático. Então, é do dia a dia. É o dia a dia, é o consultório, né? É a discussão todos os dias. E, por exemplo, o neuro hoje, né? O neurologista que... Até o neuroimuno também, mas os neurologistas que tratam a esclerose múltipla, né? Você acredita que as pessoas estão preparadas para isso ou ainda é uma dificuldade? Assim, você recebe muito paciente de outros médicos? Como que é a disseminação desse tipo de conhecimento, né, hoje na sua área? Melhorou muito, né? Teve um boom muito grande desse conhecimento justamente por essa demanda, né? Hoje em dia a gente controlou muito bem a doença. Né? Então, a gente conseguiu agora, a gente se volta para outras questões dessas pacientes. A gente controlou a atividade de doença, temos ótimos medicamentos. Só que agora eu tenho que ver as outras demandas desses pacientes, né? E a gravidez entrou muito forte. Então, nos últimos 2 anos, entrou muitos trabalhos, né? A gente não protege a gestante das pesquisas, a gente protege a gestante com as pesquisas. Então, é muito necessário que se tenha, né? As coortes e até trabalhos direcionados, né? A gente tem trabalhos de medicamentos que foram desenhados para serem estudados na gestante e no bebê. Né? Então, isso é muito importante. Então, esse conhecimento cresceu muito. Mas tem muitos detalhes, né? Como a gente falou aqui, né? Tem toda a variante teórica. Então, teoricamente, tal medicamento pode ser usado, mas isso tem muito do momento do paciente. Tem o individual também, né? Tem o individual. Então, é uma equação muito complexa, né? De observar isso. Então, acaba surgindo dúvidas, né, dos pacientes, dos profissionais, mas o conhecimento tem crescido, tem tido muita procura por esse tema de todos os profissionais. Então, agora é disseminar o conhecimento mesmo, para todo mundo poder cuidar bem dos seus pacientes aí, integralmente. Sim, muito bom. E para quem quiser estudar um pouco mais sobre isso, né? Eu vi que você tem um artigo publicado sobre isso ano passado, eu acho. Né? Isso. Tem um da Neurology também que eu dei uma lida por aqui pro episódio. Então, a gente vai deixar esses links aqui na descrição. Você quer recomendar mais alguma coisa? Se quiser também passar algum contato, Instagram ou algum contato que as pessoas possam te procurar? Sim, meu Instagram eu sempre coloco alguma coisa, hoje muito relacionado mesmo à saúde da mulher no geral, então sexualidade, gravidez, planejamento familiar, climatério, menopausa, né? Então, são todos a saúde da mulher em geral, que é o que eu gosto de estudar, né? O que trazer esse conhecimento para a prática, porque você traz muito para a prática isso, né? Então, meu Instagram é Dr. Elisa Mello, _neuro. Então, tô sempre por lá. E deixar aí
à disposição também para tirar as dúvidas. Excelente, Elisa. Muito obrigada pelo seu tempo, sua disponibilidade e espero que você venha mais vezes. A gente fale mais desse tema, de outros temas de neuro também, esclerose múltipla, neuroimuno, tá? Seja bem-vinda e muito obrigada. Obrigada, eu que agradeço.